Olá a todos! Neste vídeo eu vou conversar com vocês a respeito da regra 4 do livro 12 Rules for Life, 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, do Dr. Jordan Peterson. E a regra 4 é a seguinte: compare você com quem você foi ontem, não com quem alguém é hoje. O primeiro tópico da regra 4 é intitulado O Crítico Interno. E aqui ele vai falar sobre aquela voz interna, aquela voz crítica que todas as pessoas têm. E ele diz que essa voz crítica habita em cada um de nós e não é fácil reprimir isso, não é fácil suprimir, não é fácil calá-la, ela está lá o tempo todo. Então ele fala na página seguinte ainda sobre a voz interna, que se a voz interna faz você duvidar do valor de seu esforço, de suas tentativas, ou de sua vida, ou da vida em si, talvez você deva parar de ouvi-la. Se a voz crítica interna diz as mesmas coisas degradantes sobre todo mundo, não importa se essas pessoas têm sucesso, o quão confiável isso pode ser. Se a sua voz interna está o tempo todo passando aquela mensagem de que a sua vida não vale nada, que a vida não vale a pena, ou mesmo criticando as pessoas ao seu redor, mesmo aquelas pessoas que fazem coisas e que têm atitudes irrepreensíveis, se a sua voz interna está criticando alguma coisa naquelas pessoas que não merece crítica, talvez você deva parar de ouvi-la. Talvez os comentários dessa voz interna sejam apenas fofoca, seja apenas tagarelice, não sabedoria, porque também a gente tem que saber ouvir a nossa voz interna. Às vezes é só, como ele fala, bobagem. Num tópico intitulado Muitos Jogos Bons, ele diz assim: os juízos de valor são a pré-condição para a ação. Que cada atividade, uma vez escolhida, vem com seus padrões internos, né, de comprometimento ou de realização. Cada coisa ela exige algo de você, algo que deve ser feito. Juízos de valor são a pré-condição da ação. Cada coisa que a gente faz, cada atividade que a gente pode fazer de uma maneira melhor ou a gente pode fazer de uma maneira que não é considerada melhor, que não é considerada adequada. Por exemplo, se você decide tocar um instrumento, existe um padrão nesse tipo de atividade, em qualquer outra atividade de qualidade. Existe um padrão de excelência, né? Quando você começa, por exemplo, caso você queira aprender a tocar um instrumento, você vai se deparar, se você continuar e for comprometido com essa atividade, realmente querer tocar um instrumento, você vai perceber que há pessoas que tocam um instrumento de uma maneira excelente, há pessoas que tocam e o resultado é mediano, outras pessoas tocam muito bem, mas não chega a ser uma coisa excelente, e existem pessoas que tocam mal ou que tocam muito mal, então existem padrões. E para tudo na vida é assim. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui na página 87 é que se não existe a ideia de melhor e de pior, se você não tem essa noção do que é excelente, de um resultado excelente após você praticar uma determinada atividade, se você não tem a noção do que não seria excelente, do que não seria um bom resultado, então nada vale a pena para fazer. Não vale a pena você se esforçar para exercer uma determinada atividade. Se não há valor, não há significado e vice-versa. Uma coisa depende da outra. Por que as pessoas se esforçam para fazer algo muito bem? Por que as pessoas se esforçam para dominar uma determinada atividade, para que ela consiga ter um bom desempenho? Por que elas fazem isso? Porque elas querem um melhor resultado. E se elas querem um melhor resultado, então elas têm uma ideia do resultado que é muito bom, do resultado que é bom, de um resultado que é mediano e de um resultado que é ruim. Não, elas não se esforçariam para fazer algo para poder ter um resultado ruim, muito pelo contrário, elas querem uma coisa que no final resulte em algo bom. É por isso que os padrões existem. Até porque se eles não existissem, repito, de outra maneira, a gente não valorizaria nada do que a gente faz.
Na página 88 ele diz assim: finalmente você pode perceber que as especificidades de muitos jogos que você está jogando são únicos para você, são individuais e que a comparação com outras pessoas é simplesmente inapropriado. Às vezes a gente admira uma celebridade ou uma pessoa famosa ou intelectual ou alguém que tem sucesso em determinada área, a gente fica com inveja ou fica lamentando porque a gente não atingiu aquele nível. Mas às vezes aquela pessoa tem outras coisas que não são boas e será que vale a pena a gente ficar se lamentando porque a nossa vida não é como a daquela pessoa? Nós temos que nos lembrar que as pessoas elas têm histórias diferentes, elas têm escolhas diferentes, elas têm oportunidades diferentes e atitudes diferentes, e isso, digamos, varia muito nos resultados, então não vale a pena ficar se comparando com outra pessoa. Na página 91, ele vai falar um pouco sobre o ressentimento, e ele diz que no caso de a gente perceber que dentro de nós há um ressentimento, a gente deve consultar esse sentimento, ou seja, a gente deve observá-lo, porque essa emoção, esse sentimento, ele é, de acordo com ele aqui, um sentimento revelador por causa de toda a sua patologia. E isso é uma parte de uma tríade má. E essa tríade é composta por, além do ressentimento, arrogância e engano, ou poderia ser também arrogância e desilusão. Nada causa mais dano do que essa trindade subterrânea. Mas ressentimento talvez signifique uma de duas coisas. A pessoa ressentida é imatura e, no caso, ele ou ela deve desistir de choramingar e lidar com isso, é o que ele quer dizer aqui, acredito. E se há uma tirania em andamento, neste caso, a pessoa subjugada tem a obrigação moral de falar sobre isso. A consequência de você se calar é pior. Com certeza é mais fácil, no momento, ficar calado e evitar conflito. Em caso de haver uma situação em que vai acontecer um conflito, ele diz que se você calar, aparentemente aquilo parece ser uma coisa boa, você evitou um conflito. Quando você tem algo a dizer, silêncio é uma mentira. Ou seja, se você se cala diante de uma situação só para evitar o conflito, para evitar a briga, você pode começar a ter fantasias, por exemplo, de vingança, ficar alimentando sua imaginação desse tipo de coisa e sua vida vai sendo contaminada com isso. Você fica calado, mas fica guardando aquele sentimento e aquilo vai gerando outras coisas ruins dentro de você. Indo para a página 94, ele diz assim: aqui está uma dica. Uma sugestão. O futuro é como o passado, mas há uma diferença crucial. O passado está fixo, ou seja, você não pode mudar o passado. Mas o futuro, ele poderia ser melhor. Você tem a oportunidade de trabalhar agora no presente para que o futuro seja melhor para você. Falando sobre a felicidade, ele diz assim, ainda nesse mesmo parágrafo, que a felicidade ela é sempre encontrada na jornada ascendente, ou seja, enquanto você está caminhando em direção a um objetivo, enquanto você está naquele caminho de crescimento, porque a gente tem uma tendência a pensar que quando a gente escolhe fazer uma determinada coisa, a gente vai encontrar a felicidade no final, no topo, quando a gente chegar lá naquele objetivo que a gente quer. Mas ele diz aqui que a felicidade talvez seja encontrada no processo, em que a gente busca chegar a um objetivo. Foca em algo pequeno, ele diz aqui. Se você não pode objetivar algo grande, se você não pode ter um objetivo muito grande, você vai tendo um pequenininho, desenvolve um pequenininho. Você não precisa carregar muito para começar, dados seus talentos limitados, ou a sua tendência ao engano, à desilusão, o fato do ressentimento, né, a habilidade de evitar responsabilidade. Então você pode estabelecer um plano, um objetivo para seguir. E no fim do dia, por exemplo, no fim do dia eu quero que as coisas em minha vida sejam um pouquinho melhores do que eles foram esta manhã. O que você deseja, ou seja, o seu alvo, o que você almeja, determina o que você vê. Inclusive ele repete esse pensamento, essa mesma frase de outra maneira na página 101. Nós somente vemos o que nós almejamos, ou aquilo que nós colocamos como alvo, é isso que ele quer dizer. Ou seja, ele diz a mesma coisa que foi dita na página 96 de uma maneira inversa. Se nós estamos, digamos, desejando e
tendo como foco algo diferente, mirando algo diferente, algo como eu quero que a minha vida seja melhor, nossas mentes vão começar a apresentar a nós novas informações derivadas de um mundo previamente escondido para nos ajudar para nos ajudar a conseguir isso. Então nós podemos colocar essa informação em uso e nos mover e agir, observar e melhorar. E fazendo isso, né, após algum tempo, após melhorar, nós talvez possamos possuir algo diferente, ou talvez algo até maior, algo melhor. Você não pode ter um objetivo ou uma meta a respeito de nada se você é completamente indisciplinado e você não tem, digamos, se você não é orientado, se você não tem nenhuma orientação. Em outras palavras, você não vai saber o que é o alvo, você não vai saber para onde mirar. Na página 103 ele fala assim, que uma pessoa capaz de obediência, uma pessoa que é capaz de obedecer, ou seja, uma pessoa apropriadamente disciplinada, é como uma ferramenta bem forjada. Toda ferramenta ainda precisa de um propósito, né? Uma ferramenta ainda precisa de um propósito, ou seja, mesmo que você seja uma pessoa disciplinada, isso não é suficiente, você tem que ter um propósito. O Dr. Jordan Peterson vai citar o Sermão da Montanha, proferido por Jesus Cristo. Esse Sermão da Montanha está no livro de São Mateus, entre os capítulos 5, 6 e 7. E o mesmo sermão está, digamos, de maneira fragmentada por todo o livro de São Lucas. E uma parte dele pode ser encontrada no capítulo 6, entre os versículos 20 e 36. É uma passagem bastante famosa. E ele diz aqui que o Sermão da Montanha, ele destaca a verdadeira natureza do homem e o propósito da humanidade. Daí 2 pontos. Concentrar-se no dia. Você pode viver no presente, fazer aquilo que está bem em frente de você e que é certo. E para que você faça o que é certo de uma maneira completa, de uma maneira apropriada, ele também diz o seguinte, o escritor desse livro, que você deve fazer isso somente depois de você ter determinado a sacrificar o que deve ser sacrificado, para então você poder possuir o bem elevado, aquilo que seria mais elevado. Na página 110, ele diz assim, você não precisa ser invejoso porque você sabe que alguém mais pode fazer isso verdadeiramente melhor. Até nos efeitos existe alguém que pode ser ainda maior do que você. Então, por isso que ele fala até em relação ao defeito, né? Você às vezes fica com inveja porque alguém é melhor do que você em alguma área, mas aí você desconsidera que a pessoa tem uma escolha diferente, ou que a pessoa teve atitudes diferentes de você, e você às vezes desconsidera que a pessoa sacrificou coisas, muitas vezes deixou de fazer coisas que dariam a ela um prazer imediato para fazer algo em prol daquele objetivo que ela tinha. E por isso que ela agora está num patamar, está desfrutando algo que você almeja. E aí você sente inveja. E daí ele diz, nem adianta você sentir inveja, porque até nisso existe alguém que pode ser mais invejoso do que você. Pode sentir uma inveja ainda mais profunda, num grau ainda maior do que você. Então até em defeitos existe alguém que pode te superar. Você não tem que ser frustrado, porque você tem aprendido a mirar em algo menor. Se você não pode ter um objetivo muito grande, você pode começar com um objetivo pequeno. Você pode mirar em algo pequenininho e você resolve aquilo, chega até lá. Daí você faz um plano, traça um plano maior do que aquilo e você chega naquele plano, você consegue atingi-lo. Então você traça um maior ainda e assim vai. Você vai crescendo gradativamente. Você está percebendo que as soluções para os seus problemas particulares estão sob medida para você. Eles foram feitos sob medida para você, pessoalmente e precisamente. Você está menos preocupado com as ações das outras pessoas, porque você tem muito para fazer por você mesmo. Quer dizer, ele diz isso após você ter lido todas as dicas dele, todos os conselhos que ele diz aqui nesse texto. Então, após você aprender, compreender, você então vai perceber que você tem muito a fazer por você
e que você não precisa ficar preocupado com as ações de outras pessoas ou ficar olhando para a vida delas. Olha, essa pessoa conseguiu isso, ai como eu queria isso. Você pode muito bem focar em você e fazer algo para melhorar a sua vida, ao invés de ficar olhando para a vida do outro com inveja, com ressentimento, se sentindo pequeno, entre outras coisas. Ele faz uma referência aqui sem citar, mas quem conhece o que está escrito nos versículos 7 e 8 do capítulo 7 de São Mateus entende que ele está fazendo uma referência a esse trecho, né? Quando ele diz aqui, se você perguntar, bem como se você quiser, e bater, se você quiser entrar, se você bater na porta e quiser entrar, a você talvez seja oferecida a chance de melhorar a sua vida um pouco, ou muito, ou completamente. E com essa melhora, algum progresso vai ser feito no ser mesmo. Quem conhece o Novo Testamento percebe que é uma referência ao livro de São Mateus, capítulo 7. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-á. Qual de vós dará uma pedra a seu filho quando este lhe pede pão? Se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará coisas boas aos que lhe as pedirem. Quando você tem um objetivo, quando você tem foco em algo, quando você quer algo, persegue aquilo de maneira disciplinada e de uma maneira sábia, sem ressentimento, mas procurando melhorar, entendendo que as outras pessoas elas estão num patamar mais elevado em determinada área porque elas fizeram alguma coisa por aquilo, elas tinham um foco, elas tinham disciplina, elas sacrificaram coisas que no momento poderiam trazer algum prazer, mas que não resultariam no que elas queriam de fato. Então quando você entende essas coisas, você pode crescer, você pode fazer alguma coisa que deixe a sua vida melhor e você pode inclusive ter algum progresso até dentro de você mesmo. E a frase que conclui essa regra 4 é aquela que eu citei logo no começo do vídeo. Compare você com quem você foi ontem, não com quem alguém é hoje. No próximo vídeo eu vou falar um pouco a respeito da regra 5, que é a seguinte: não deixe suas crianças fazer nada que faça você não gostar delas. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.